Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Nesse módulo a gente vai dar uma revisada aí, nesse compilado que a gente falou de calor, não é isso? A gente sabe que o calor é uma forma de energia, né? É a energia térmica em trânsito. O calor é a transferência da energia térmica de um corpo para o outro, certo? Essa transferência de energia térmica acontece quando os dois corpos possuem temperaturas diferentes, temperaturas distintas. E esse calor vai sendo transferido até que as temperaturas se igualem, né? Aí acontece o que a gente chama de equilíbrio térmico. O calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Perfeito? Maravilha! Aí você de casa pensa, mestre, tudo bem, mas como é que eu calculo esse calor? Pois é, gente, a gente vai ter duas maneiras para calcular esse tal do calor, tá? Eu separei aqui para vocês, ó. Por exemplo, o calor sensível, né? O que é o calor sensível? Eu tenho uma barra aqui, eu estou aquecendo essa barra, tá? E a princípio, o que está acontecendo com essa barra? Ela não está derretendo. Essa barra, ela não está mudando o estado físico dela. Ela está no estado sólido e ela continua no estado sólido, né? Inicialmente, o que está acontecendo é a chama está dando calor para a barra e está provocando um aumento na temperatura da barra. Então, esse calor que a barra está recebendo simplesmente está variando a temperatura dela. Portanto, esse calor aqui, ó, Qzão aqui, que a barra está recebendo, vai ser calculado através dessa relação, que é o mc ΔT, certo? Massa da barra, calor específico do material que constitui a barra, alumínio, cobre, chumbo, seja lá o que for, e ΔT é a variação de temperatura, quanto você aqueceu essa barra, tá? Então esse calor é chamado de calor sensível, quando ele provoca variação na temperatura do corpo, sem mudar o estado físico. O corpo que é sólido continua sólido, no caso aqui a barra. Tá legal? Agora vem cá, e se eu tivesse, por exemplo, uma pedra de gelo? Ela está aqui e está recebendo o calor do ambiente, né? O ambiente está dando calor para o gelo, o que está acontecendo com esse gelo aqui? Ele está derretendo. O interessante é que esse gelo, né, e essa água, como eles estão convivendo ali, eles estão em contato ali, a temperatura deles é 0 graus. Né? Isso aqui na pressão atmosférica, ao nível do mar, né? A temperatura de fusão aqui da água, do gelo para a água, é de 0 graus Celsius. Então, enquanto esse gelo não mudar totalmente seu estado físico, ou seja, enquanto a pedra de gelo não derreter por completo, essa temperatura continuará sendo 0 graus Celsius. Essa temperatura não vai subir para 1 grau Celsius. Só vai subir para 1 grau Celsius quando todo o gelo virar água. Todo o gelo virar água a 0 graus Celsius, aí sim, se aquilo ali continuar a receber calor, a temperatura vai subir. Mas enquanto estiver ocorrendo a mudança de estado físico, essa temperatura não varia. Ou seja, todo o calor que o gelo está recebendo, olha lá o que lá, todo esse calor que o gelo está recebendo, ele tá sendo utilizado para mudar o estado físico do gelo, para transformar sólido em líquido. Ele não está sendo utilizado para variar a temperatura. Então esse calor aqui é chamado de calor latente. Mestre, o calor é diferente? Não, calor é a mesma coisa, tá? Calor é energia. A gente simplesmente vai calcular esse calor diferente dependendo da função que ele está tendo no corpo, né? Por exemplo, aqui, ó, o calor que ele está recebendo está variando a temperatura, então vamos descobrir esse calor, vamos! A gente vai ter que usar essa relação para descobrir o calor que a barra está recebendo. Nesse caso aqui,
o calor está derretendo o gelo. Então, vamos descobrir que calor é esse. Quanto vale? Vamos! Tá aqui, ó. Só que a gente vai calcular agora esse calor através dessa equação mL, né? É o calor latente, onde esse L aqui depende da substância e depende da mudança de estado, né? Por exemplo, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. Então esse L aqui é tabelado. No caso aqui, fusão da água, 80 calorias por grama. Certo? E você não precisa decorar isso não, isso é dado para você. O calor latente de fusão, de vaporização, da água, do chumbo, do alumínio, seja do material que for, cada um vai ter um L e isso vai ser dado para você, você não precisa decorar isso não. Tá bom? Então, ó, calor que muda o estado físico, calor latente. Calor que varia a temperatura, calor sensível. Olha que interessante. Vem aqui para o quadro para eu te mostrar isso. Olha lá. Aqui no quadro eu coloquei um detalhe, uma situação, que é o seguinte, eu tenho uma barra quente e eu encostei essa barra numa pedra de gelo, que inicialmente estava a 0 graus Celsius. O que vai acontecer com essa barra? Essa barra ela não vai derreter. Essa barra ela vai simplesmente esfriar. Né? Ela está quente e ela vai ter uma redução na temperatura dela. Então esse calor que a barra está perdendo para o gelo, né? Porque a barra que está com a temperatura maior, então é ela que vai dar calor para o gelo. Então o calor vai sair da barra para o gelo. Só que esse calor que a barra está perdendo está provocando nela variação na temperatura. Então esse calor para a barra ele vai ser sensível. Vai ser o Q igual a MC delta T. É o famoso Q macete. Certo? Para a barra. Porque esse calor está provocando nela uma variação na temperatura. Mas esse mesmo calor, quando chega na pedra de gelo, muda o estado físico. Então o mesmo calor que saiu da barra e teve a função de sensível para ela, o mesmo calor para o gelo vai ter a função de latente. E aí você vai calcular com o que moleza. Né? Calor latente é igual a M vezes L. Certo? Então, eu estou mostrando isso aqui para deixar claro para você que calor é uma coisa só. Calor é energia. A gente pode calcular ele de maneiras diferentes, dependendo do que ele está fazendo no corpo. Tá me entendendo? Aí, olha só. Eu deixei aqui um exemplinho só para a gente colocar em prática tudo isso que eu falei. Imagine aqui uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, 100 gramas de gelo, e eu quero transformar em vapor. Como é que eu faço para saber qual é a quantidade de calor necessária para fazer isso? Vamos ver? Aqui, ó. Bom, eu tenho que primeiro derreter essa pedra de gelo. Não é verdade? Ó, esse gelo aí que está a 0 graus Celsius, primeiro ele vai ter que se transformar em água a 0 graus Celsius. Né? Depois que todo o gelo virar água a 0 graus Celsius, ou seja, toda mudança de estado físico acontecer por completo, aí sim eu posso continuar a aumentar a temperatura da água. Né? Aí eu posso começar a aquecer a água e aí a água vai chegar até água a 100 graus. Olha lá. Eu vou aquecer a água a 0 até a água a 100. Depois que a água chegar a 100 graus, aí ela vai ter que mudar o estado físico. Então, para virar vapor, eu ainda vou ter que transformar essa água a 100 graus em vapor a 100 graus. Veja que o calor é uma coisa só, né? Esse gelo, eu liguei um maçarico aqui, estou colocando um maçarico ali no gelo e o gelo vai virar vapor em algum momento. Só que em cada etapa esse calor tem uma função diferente. Então eu vou ter que calcular ele de maneira distinta. Certo? O calor que fez isso, bom, se calcula assim. Ah, o calor que aquece, se calcula sensível. O calor que muda o estado físico, calcula com latente. E depois eu somo tudo. Aí eu vou ter o total de calor que eu precisei para fazer aquilo tudo. Certo? Então vamos ver? Olha aqui, por exemplo, ó, o primeiro caso aqui então, esse calor 1 aqui, o primeiro processo. O primeiro processo eu vou ter massa de gelo que é 100 gramas e o calor latente de fusão é 80, como eu te falei,
Você não precisa decorar isso não, isso é dado para você. Então tá aqui 8.000 calorias, é o calor 1. O calor 2 é o MC ΔT, ó. Porque o calor 2, no processo 2 aqui, eu estou variando a temperatura sem mudar o estado físico. Então eu vou ter que calcular esse calor através da equação do sensível. Então fica a massa 100. Daqui para cá, eu estou aquecendo a água. O calor específico da água vale 1. Você também não precisa decorar isso não, isso é dado. 1 caloria por grama grau Celsius. É o calor específico da água. E qual é a variação de temperatura daqui para cá? 100 graus. Então esse calor 2 aqui vai dar 10.000 calorias. Agora o processo 3, ó. Eu vou pegar essa água a 100 graus e vou transformar em vapor a 100 graus. Então eu vou pegar aqui o Q3, que é ml. Aqui todo mundo entendeu, né? A variação de temperatura é 100, por quê? De 0 a 100, né? A temperatura aumentou 100 graus. Então ΔT é a variação da temperatura. E agora, por fim, mudança de estado físico. Olha lá. A massa é 100 gramas e o L é o calor latente de vaporização, que aqui vai valer 540. Portanto, isso vai dar, tá lá, ó, 54.000 calorias. Maravilha? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular, né, esse calor total aí, era só somar. O calor total para transformar o gelo em vapor vai ser 10.000 com 54, 64, 64 com 8, 72. 72.000 calorias. Esse seria o calor total para fazer aquilo dali. Tá certo? Então isso daí que é o fator principal da calorimetria. É você entender a ideia de calor sensível e calor latente. Entender que calor é uma energia, tá? Só que essa energia ela pode ser calculada de maneiras distintas, tá? E aí, olha só, vamos lá. Pra gente finalizar aí, eu já comentei isso, né? Mas para finalizar, a gente pode falar do calor cedido mais calor recebido, que é o quê? É quando você mistura um corpo aquecido com um corpo frio, ou enfim, com temperaturas distintas, e você coloca isso num recipiente, e aí, como eu disse no início da aula, né, o corpo de maior temperatura vai dar calor para o corpo de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Quando isso acontece, aí não tem mais troca de calor, né? E como é que eu encontro, por exemplo, essa temperatura aí do equilíbrio? Basta eu fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que somar o calor cedido por um corpo mais o calor recebido pelo outro corpo, tá aqui, né? E vou igualar isso a zero. Por quê? Porque eu estou admitindo que esse sistema aqui, ó, água quente e água fria, só troca calor entre eles. Esse sistema não troca calor com o meio externo. É um sistema isolado. A água quente dá calor para a água fria. Todo o calor que a água quente perdeu, a água fria recebeu. Então, se eu somar o calor cedido por uma com o calor recebido pela outra, dá zero. Porque calor cedido é negativo e o recebido é positivo. E os valores são iguais. Se um perdeu 200, o outro ganhou 200 calorias. Se ele perdeu é menos 200, se ele ganhou é mais 200, somando isso dá zero. Então, calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Se você fizer essa relação, você encontra, por exemplo, qual é a temperatura do equilíbrio térmico, a temperatura da água morna. Tá? Agora, o detalhe importante e crucial, esse calor cedido e esse calor recebido, ele pode ser sensível ou latente, dependendo do que está acontecendo. No meu exemplo aqui, os dois seriam sensíveis, né? Porque a água quente vai esfriar um pouco e a água fria vai esquentar um pouco. Então essas duas porções de água, esses dois corpos, vão sofrer variação de temperatura. Eles não vão mudar o estado físico. A água aqui não vai derreter ou vai evaporar. A água vai continuar sendo água, né? Só vai variar a temperatura. Então, aqui, ó,
seria o sensível mais o sensível do outro. O sensível de um mais o sensível do outro é igual a zero. Mas isso pode mudar, né? Eu posso botar um gelo aqui dentro, gelo com água quente. Aí o calor recebido não vai ser só sensível, vai ter latente também. Por isso que é importante você entender o que é o calor sensível, o que é o calor latente, né? E qual é a diferença desses dois tipos de cálculo. Tá legal? Maravilha? Mas aí agora é você praticar, fazer uns exercícios, dar uma olhadinha nos exercícios resolvidos que a gente tem, que eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Beleza, galera? Ficamos por aqui então. Espero vocês no próximo episódio.